Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Somos livres para adorar. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, graça e paz aos irmãos também aqui pela gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo, na verdade é uma continuação, eu vou chamar da terceira parte da mensagem que nós temos falado, sobre a manipulação textual, e essa é uma sequência, né? Só que essa é um pouco mais complexa, tá bom? Então, queridos, na primeira parte nós falávamos sobre o diabo que possuiu Jesus no deserto. Temos aqui no canal, tá bom? Foi uma mensagem aí de aproximadamente um mês e pouco atrás. O diabo que perseguiu, que tentou Jesus no deserto. Nós explicamos detalhadamente esse conceito de diabo lá no deserto. Uma semana depois nós falamos sobre o espírito de adivinhação daquela moça lá de Atos dos Apóstolos, que Paulo repreendeu aquele espírito, e nós mostramos ali que de fato aquilo ali era um dom que aquela mulher tinha de adivinhar, mas não era nada de um espírito que entrava naquela mulher. Era apenas uma capacidade que ela tinha de adivinhar e dar lucro aos seus senhores, e Paulo quebrou o encantamento daquela mulher, expondo a vergonha, dizendo que ela era uma farsa, ela era uma mentirosa. E tudo isso procede de um sentimento, tá? Tudo isso procede de um sentimento humano. Tudo isso procede do espírito do próprio homem, tá? E esse sentimento humano, esse espírito humano, ele, se guiado por Deus, ele se torna um só espírito com o Senhor. Não é isso que Paulo disse? Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um espírito com o Senhor. Aí Romanos capítulo 8:16 diz que o mesmo espírito, que é um só com o Senhor, olha que coisa linda, né? Olha que conexão. O mesmo espírito, que é um só com o Senhor, o mesmo espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então quem diz que você é filho de Deus não é o pastor que mandou você levantar a mão, não é o padre que te batizou, não é a religião que te consagrou, não é o pseudo altar que te ungiu. É o próprio Deus que é espírito, que fala no teu espírito que você é um filho de Deus, um filho ou uma filha. E como filho de Deus que somos, entendemos que o Espírito do Pai é santo, e Pedro disse: sede santo como é santo vosso Deus, vosso Pai. Se o Pai é santo e o Espírito do Santo habita em mim, eu me torno santo não pela minha santidade, mas pela santidade do Pai que habita em mim. E esse Espírito é um só com o Pai. Ele está ligado ao Pai. Porém, todavia, entretanto, se esse Espírito que deveria estar ligado com o Pai, em comunhão com o Pai, ele decide agir por conta própria, ou seja, ao invés de ele se inclinar para andar em direção ou na vontade do Espírito do Pai, ele quer andar sozinho? Ah, meu irmão, aí não vai dar nada que preste. Preste muita atenção, desculpa aí, não vai dar nada que preste, mas preste muita atenção no que você vai aprender e ouvir nessa mensagem. Então, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, é um texto que eu tenho usado sempre nessa questão de espírito, né? Para a gente já ir aprendendo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 2 e no versículo 11, Paulo disse assim: pois qual do homem, ou quais dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece e ninguém sabe as coisas de Deus,
se não for pelo Espírito de Deus, aí disse Paulo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Espírito do mundo aqui é o espírito do homem também, ou seja, é o incentivo humano. Tá? Aí Paulo disse, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado por Deus gratuitamente. Então, irmãos, o espírito do homem aqui é o mesmo espírito do mundo que Paulo fala na sua segunda frase. O espírito do homem é aquilo que o homem quer. Você já viu uma pessoa que é suja? E nós usamos um jargão no nosso país, né? Esse fulano tem um espírito de porco, não é isso? Um espírito imundo, né? Porque é sujo. Porque quando a gente fala fulano tem um espírito de porco, porque a pessoa é suja. Porque você já remete aos porcos. Você dá banho num porco, solta, ele vai para onde? Para lama. Porque é o gênio dele. Ele tem prazer naquilo. Eu trabalhei com um pedreiro que ele disse assim, irmão, ele visitava, eu ia pregar em uma certa igreja, em algumas igrejas, e aí convidava ele, por estar trabalhando com ele, ele ia comigo, mas ele não era cristão evangélico. Ele acreditava em Deus e ia comigo. Aí eu trabalhava com ele durante o dia, à noite eu ia pregar nas igrejas, ele ia comigo. Ele disse assim, irmão, eu já conheci tanta gente que passava assim na frente da igreja e via os jovens cantando, e um certo homem jovem da minha cidade, que eu não vou citar o nome aqui, ele passava na igreja e ele dizia assim, eu queria ser igual esse jovem aí, ó, cantando, dando glória a Deus, mas o meu dedo coça, já tinha tirado a vida de várias pessoas. É o espírito dele, ele é assim. Ele não se dobra, é o que Jesus falou do joio, né? É o espírito ruim do homem. É o que Jesus falou, do coração do homem é que nasce o adultério, o homicídio, o roubo, a ganância, a inveja, o ódio, tudo é da mente do homem. Glória, está dentro do homem, está dentro do coração do homem. Está dentro do ser humano isso. É um sentimento ruim que ele nutre. E se ele não conhecer o Evangelho e ele não se dobrar a essa palavra, mesmo sendo filho, ele se torna um gênio, um espírito mau. Se torna um homem perverso. Ô irmão Elcio, mesmo ele sendo filho de Deus, ele pode se tornar uma pessoa violenta, desobediente? Claro, claro. Você, como dizia minha avó, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, às vezes, a pessoa tem 2, 3 filhos, e um dá porque é ruim. Né? Mas não é filho? É, mas é ruim. Escolheu um caminho errado. Quis andar naquele caminho. A mãe amou, amou. O pai amou, amou. Aconselhou, aconselhou. A todos? Sim. Mas ele quis andar pelo caminho dele. Foi a decisão dele. Foi o que Deus falou para Caim. Caim, o pecado está na porta. Cabe a você dominar. Só que Caim não quis dominar. Caim quis matar Abel. O espírito mau. Agora a pergunta é, porque já está no tema aí, né? Um espírito maligno da parte do Senhor. A pergunta é, irmão Elcio, se esse espírito é mau, se esse homem é mau, se esse espírito não está ligado ao espírito do Pai, ele não está ligado a um espírito do quinto dos infernos? Não. Quem criou todas as coisas? Deus. Deus criou tudo. Não é isso? Então, queridos, nós precisamos entender que a natureza humana, a carne, a matéria, é criação de Deus e não filho de Deus. Adão, ele era uma alma vivente, era uma criatura de Deus. Caim era uma alma vivente, uma criatura de Deus. Judas era uma alma vivente, uma criatura de Deus. Raça de víbora, raça de serpentes, como João se referia a Jesus, era criatura de Deus.
filhos do diabo, filhos da perdição, joio, bode, criaturas de Deus. Deus criou tudo. Mas eles eram ruins, perversos. Mas foi Deus que criou. Bode, joio, raça de serpente, filhos do diabo, aquelas expressões bíblicas, que são tudo figura de linguagem, tá? Parábola, Jesus falava muito por meio de parábola, né? A má semente. Em contrapartida tinha as ovelhas, os filhos do reino, a boa semente, o trigo. É isso? Então, tudo criação de Deus. Alguns manifestavam a glória de Deus e outros manifestavam a glória do próprio homem. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 9, nos versículos 21 em diante, Paulo disse assim: quem és tu, ó homem, que a Deus replica? Porventura não tem o oleiro o poder da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Porque foi ele que fez. Uns para a honra, outros para a desonra. Aí ele diz: porque Deus suportou com muita paciência os filhos da perdição, preparado para aquilo. Enquanto a partida, ele manifestou a sua glória nos seus filhos. Então a questão aqui não é você tentar adivinhar quem é filho de Deus, quem não é. Porque não é o homem que diz que você é. Você não pode olhar para mim, eu olhar para você e dizer: eu acho que esse aí é filho de Deus, aquele ali não é. Não, não sou eu. Porque eu já li o texto, né? Já citei, né? O mesmo Espírito testifica com o teu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito do Pai. A minha pergunta é: o que é que o Espírito de Deus, o que é que Deus testifica em você? É você e Deus, não me interessa saber. Agora, se o Espírito de Deus testifica que você é um filho de Deus, ô irmão Elson, em mim não testifica nem que sou, nem que não sou. Eu sei, porque você não conhece o Evangelho. A partir do momento que você conhecer a palavra, o Espírito vai testificar. Por isso a importância de conhecer o Evangelho. Porque o Espírito de Deus é consciente. E ele traz uma mentalidade de consciência para seus filhos. Ou seja, como filho de Deus, nós erramos. Mas todo o nosso erro é consciente. Não, eu errei porque eu fui possuído por um demônio. Ser filho de Deus é consciente. Fez porque quis. É a natureza humana, caída, adâmica. Não, eu errei porque eu fui tomado por uma força maior. Isso é o que o pastor diz. Para pregar culto de libertação e arrancar dinheiro dos bobos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz em Salmos 56, 2. Tomara que eu não erre. Jesus, me acuda. Salmo 56. Me ajudem. Leia. Salmo 56. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Deixa eu ver se é o 56. É 58, quase acerta. É o 58. Salmo 58, 3. Ainda bem que eu estava perto, né? Salmo 58, 3. Olha o que diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Provérbios 16, 4. Provérbios 16. Anota aí, Salmo 58, 3. Provérbios 16, 4. O Senhor fez alguma coisa. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, propósitos e fins, até o ímpio para o dia mau.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, ou é 12, 7, me ajudem. Está descendo fresquinho aqui, o maná do céu. Eclesiastes, não é 7, 12, nem 12, 7, é 7, 13, quase acerto. Vamos lá. Eclesiastes 7, 13. Atenta, preste atenção, rapaz, para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Isaías, aleluia, o profeta messiânico, capítulo 45, versículo 7, diz assim, Isaías 45, versículo 7, eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí vem o engraçadinho e diz assim, bom, já que Deus faz todas as coisas, então eu não tenho consciência. Se eu acertar é porque Deus fez, e se eu errar é porque Deus fez. Só tem um porém, Deus te deu uma consciência, porque é o Espírito dele que ministra no nosso espírito. Então, observe no que nós vamos estudar nessa manhã, um espírito maligno da parte do Senhor, porque tudo é de Deus, tudo vem do Senhor. Mas olha agora a ação desses espíritos, dentro de uma leitura alegórica, simbólica e literal e também cultural. Alegórica, simbólica, literal e cultural. Vamos lá, deixa eu tomar uma água. Olha aí. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Conversava até com a irmã sobre essa passagem ontem. O primeiro sentimento aqui é o espírito que atormentava, ou espírito atormentador. 1 Samuel 16, 14. Esse é o primeiro tópico, né? O espírito atormentador. Da parte de quem? Do diabo, irmão, do inferno, de Deus. O espírito atormentador. Ora, o espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmão Elcio, no tempo da lei, o espírito visitava, o espírito saía. Por isso que Davi no Salmo 51, versículo 10, ele orando, ele disse, Senhor, não retire de mim o teu... Porque Davi já tinha passado uma experiência com o seu rei, Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Davi já sabia que Deus se retirava, porque Deus se retirou de Saul. O nome Saul significa pedido de Deus, pedido a Deus. A congregação de Israel pediu um rei, e Deus deu um rei. Só que Deus, ele queria reinar sobre Israel. Ô irmão, Deus não é soberano? É. Então, Deus não age segundo a vontade do homem. Deus age segundo a vontade permissiva. Deus permite muitas coisas. E o povo dizia assim, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, porque o Egito tem um rei, Babilônia tem um rei, e eu também quero um rei. E Samuel dizia, olha, Israel, Deus é o vosso rei, ele governa vocês. O povo não, porque tem gente que é assim, né, irmão? Tem gente que não quer ser direcionado por Deus, não quer ser governado por Deus, quer ser governado pelo homem. E aí o povo ficou, eu quero um rei, quero um rei. Aí Samuel foi consultar o Senhor, e Deus disse, Samuel, conceda o rei aí a ele. Mas Deus, o Senhor, Samuel, presta atenção, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Eles não querem me rejeitar? Dê um rei para ele. Eles querem um rei? Eles escolheram um rei. E aí eles bateram o olho, viram o Saul, diz que o Saul era um homem muito lindo, muito bonito, formoso, bela aparência. Eles bateram o olho em Saul e disseram assim, nós queremos esse homem aí, ó. Esse soldado, guerreiro. Aí,
Por isso que o nome significa pedido a Deus, pedido de Deus. Eles pediram e Deus concebeu. Só que Deus disse o seguinte: esse rei que vocês estão pedindo vai governar a terra de vocês, vai governar as riquezas de vocês, vai colocar imposto sobre vocês, vai possuir as filhas virgens de vocês. Ou seja, ele vai mandar em tudo. Ele vai governar literalmente a vida de vocês. Aí o povo, tá bom, nós queremos. E aí, Deus permitiu que Saul reinasse. Só que tem um detalhe. Saul não nasceu no coração de Deus, não era da vontade de Deus Saul ser o rei. Saul era um guerreiro. Era um filho de Deus? Acredito que sim, mas era um guerreiro. Só que o povo queria Saul como rei. Querido, não queira ser uma coisa que Deus não te chamou para ser. Muita gente sofre porque quer ser uma coisa que não é um dom dele, que Deus não chamou para ser aquilo. Aí fica sofrendo, não, porque eu quero. Mas Deus não chamou você para aquilo. E aí Saul foi consagrado, ungido a rei. Só que o espírito de Saul não era um só com o Senhor. Tanto é que Samuel aconselhou: ó rei, você tem que andar assim, assado. Melhor coisa é obedecer do que? Samuel dizia isso para quem? Para o rei Saul. O pastor disse que é para a igreja, calma. Samuel estava dizendo para Saul: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque Saul, segundo a sua vontade, o seu próprio espírito de soberba, prepotência, eu faço o que eu quero. Deus mandou ele vencer um povo na batalha, matar todo mundo, destruir tudo, até os animais. Ele, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz de quem? Do povo. Não, é porque o povo pediu. Ele era um rei, ele era um líder tão fraco, que ele sendo líder, ele dizia que era o povo que estava pedindo, que estava exigindo, não era. Então, queridos, ele não andava segundo o espírito do Senhor. Aquele espírito de Saul já era um espírito mau, porque ele não se dobrava ao pai. O pai queria uma coisa, ele queria outra. E você acha que Deus ficou contente com isso? Você acha que Deus fica contente se Deus coloca no meu espírito, no meu coração, um sentimento de fazer alguma coisa por alguém? Aí eu vou... Aí está ali Deus falando na minha mente, né? Faça isso, ajude, carregue, tal. Aí eu finjo que não ouvi. Você acha que Deus se alegra comigo? Aí amanhã depois eu estou lá na frente, um exemplo que eu estou dando, toma uma topada, quebra a unha, aí vem logo na minha mente, quando Deus pediu, tu não fez. Aí vai precisar de ajuda de alguém, ninguém me ajuda. Aí vem a melancolia, né? Desculpe. Porque ninguém liga para mim, ninguém me socorre. Tu socorreu alguém? Tu estendeu a mão para alguém? E é nas coisas simples da vida, viu, gente? Estou falando de coisas simples. Ai, Moel, se você está falando em uma linguagem espiritual que eu não estou entendendo nada. Não. É coisa simples. Canso de fazer isso no meu dia a dia, quando eu vejo uma senhora carregando uma sacola de feira pesada. Posso te ajudar? Estou indo para aquele lugar também. Se quiser que eu leve, eu levo. Eu te dou uma força. É um carro que quebrou, você está ali próximo, ajuda a empurrar, tira ali do sufoco. Vim buscar minha esposa no trabalho essa semana, no horário. Estou dando só exemplo aqui, não é para me vangloriar não, mas no horário. Tinha que pegar minha esposa, voltar para o meu trabalho, já tinha aluno me esperando. Quando eu chego no meio do caminho, está uma senhora com uma criança do tamanho de Safira, e dando mão, e o carro não parava, e o trânsito terrível, e eu no horário ali já vencendo, e aquela mulher na minha frente, eu parei o carro, e falei, meu pai do céu, olhei para o relógio, já atrasado para pegar a Cris, e a minha aula. Falei, mas essa mulher está pedindo socorro? Você parou porque foi uma mulher. Pararia também se fosse um homem. Com a criança ainda. Ô meu filho, me ajude, meu carro faltou gasolina aqui agora e está longe do posto e eu com a criança e eu não posso. Tem como você me ajudar? Eu falei, o que é que a senhora quer?
tem como me levar no posto? Falei, entra aqui. Entrou no carro, levei no posto, pegamos a gasolina, esperei a mulher, voltei, deixei ela lá com a gasolina dela, fui embora. Deus é tão bom que eu estava com minha esposa no carro conversando, ela falando uma coisa e eu pensando em outra. Senhor Jesus, tomara que o trânsito esteja bom. E o trânsito, ó, fluindo. Cheguei em casa no horário da minha aula. Não perdi o horário. Agora, se eu não tivesse feito uma boa ação, a minha consciência é pesada. Por que não fiz? Então qual o espírito que você tem? Você tem esse espírito que é direcionado por Deus ou é um espírito soberbo? Que não faz, que não quer, que não se dobra? Aí isso te perturba. Ora, o espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Porque é isso que acontece quando você não se rende ao Pai. Ô irmão Elcio, mas isso era na lei, irmão Elcio. Na graça não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não, irmão, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação espiritual. Mas isso aqui não é condenação espiritual. Isso aqui é colheita do que você planta. É vida. Isso aqui não tem nada a ver de espiritualidade. Não tem nada a ver de céu, de inferno. Não tem nada a ver que você vai perder a salvação, vai deixar de... Não. Aqui é a comunhão, é o relacionamento. E se você não anda direcionado pelo Espírito do Pai, o Pai envia ou endurece o teu espírito, e esse espírito se torna um espírito maligno. Lembram de Faraó no Egito? Deus amolecia, Deus adorecia o coração. O coração ali é a mente ali é o que? É a razão. A razão é o espírito, é o gênio. Deus amolecia, Deus endurecia. Claro que naquele contexto tinha um propósito, que era para mostrar para as nações o poder do Eterno. Mas nesse caso aqui, Saul age em desobediência, Deus retira-se de Saul e envia um espírito mau que o atormentava. E qual o propósito de Deus enviar um espírito mau? Voltamos. Deus não tinha dito que ele queria ser o rei? Deus não tinha dito que ele queria governar? E o povo não escolheu Saul? Então Deus causa isso aqui, ó, para mostrar para o povo que o povo errou na sua escolha. Olha lá. 15. Então, os criados de Saul, os servos de Saul, lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus o atormenta. Agora interessante, quem contou para os escravos de Saul, para os servos de Saul, que o espírito que atormentava Saul era da parte de Deus? Se esses servos de Saul fossem de uma igreja evangélica pentecostal hoje, eles diziam o quê? Que o diabo, que o espírito do demônio, que o tranca-rua, que o Exu Caveira estava perturbando o rei dele. A religião ia dizer logo: ah, o capeta está perturbando o nosso rei. Mas o povo naquela época sabia que tudo vinha da parte de Deus. E eles sabiam também que o seu rei, o seu senhor, né, com S minúsculo, que aí senhor aqui está falando do rei Salomão, do rei Saul, que o seu rei tinha desobedecido o Senhor. Então ele sabia que o espírito que perturbava Saul vinha do próprio Deus, porque o seu rei havia desobedecido a ordem de Deus por intermédio de Samuel. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus o atormenta. Então era um espírito mau da parte de Deus. 16. Olha o diálogo. O que é que a religião diz, irmão Elcio? É porque você não crê nessas coisas. O demônio pega a pessoa e tira a consciência, a pessoa faz besteira e não sabe o que está fazendo. E você não lembra de Saul, não? Lembro. Você que não entendeu. Olha lá, vamos ler. Será que Saul perdeu a consciência, irmão? Saul foi domado por um espírito maligno e começou a fazer coisa sem controle? Porque não tinha consciência?
Aí os servos disseram: dizer, pois, Senhor, falando com Saul, os servos falando com Saul, dizer, pois, Senhor nosso, a teus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a mão e te sentirás. Então os servos conversavam com Saul, e Saul tinha consciência. Não era nenhum demônio que tomava a mente de Saul, e Saul ficava: eu vou pegar você. Não, mano, você conversa para boi dormir. Então, Saul tinha consciência, e agora os próprios servos de Saul estavam aconselhando Saul. Outra coisa interessantíssima: os servos de Saul sabiam que o espírito que atormentava Saul vinha de Deus. E quem foi também que contou para os servos de Saul que se um homem tocasse uma harpa, o espírito saía? Quem contou? Vamos analisar tudo novamente. Os servos de Saul eram contemporâneos a quem? Ao menino Davi. Os servos de Saul conheciam o pai de Davi. Os servos de Saul conheciam Davi. Os servos de Saul sabiam que Davi gostava de tocar harpa. Viu a conexão? Então os servos de Saul disseram: vamos trazer um homem que saiba tocar harpa. Na mente dos servos de Saul era o menino Davi. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele, o homem, né, que não definiu ainda que era Davi, ele tocará com a mão e te sentirás melhor. E vem cá, como era que aqueles servos sabiam também que quando aquele homem tocasse a harpa, o espírito mau da parte de Deus que estava em Saul ia se retirar? Quem contou para aquele povo? Aquele povo, aqueles servos, sabia que Davi era o homem de Deus. Que Davi tinha, comunhão e temor a Deus. Que o que Davi pedisse, Deus faria. Lembra do que Jesus falou com Pedro? O que ligares na terra será ligado no céu. Aquele povo sabia que se tem alguém que pode aliviar o nosso rei, é aquele moço que a gente vê tocando harpa. E ele estava tocando harpa o quê? Louvando ao Senhor, salmodiando ao Senhor. Enquanto ele estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas do pai, glorificando a Deus. Aí os jovens disseram, os servos de Saul disseram: se nós trouxermos aquele jovem, aquele homem, quando ele começar a tocar o Senhor, o espírito mau da parte de Deus vai deixar o nosso rei, vai trazer alívio. Porque aquele homem transmite paz. Então disse Saul: mas Saul não estava possuído por um espírito? Mas o espírito mau não entrou. Viu a irmã que a gente conversou ontem? Mas o espírito mau entrou. Mas ele não perdeu a consciência. Ele se tornou mau porque ele desobedeceu. Ele quis andar assim errado. Então disse Saul aos seus servos: busquem, pois, um homem que toque bem e traga-me. Traga esse homem aí. Saul estava precisando de paz. E ele estava buscando a paz, né? Tem gente que precisa de paz, busca a paz, mas quando a paz se manifesta, ele rejeita. Jesus disse: eu vos dou a minha paz
vos dou. Eu não vos la dou como o capeta dá, é isso? Não, como o mundo a dá. Jesus disse, eu dou a minha paz para vocês. Saul estava perturbado, porque Saul estava vivendo um mundo, a vontade própria. Ele disse, busque esse menino aí, busque esse homem e traga para mim, porque eu quero paz. Eu preciso de paz. Pois bem, 18. 1 Samuel 16, 18. Respondeu um dos jovens, eis que tenho visto, ó, ele tinha o quê? Interessante, né, irmão? O que é que tem visto a teu respeito? O que é que as pessoas têm visto em relação ao meu respeito? Lembra do que Paulo aconselhava a Timóteo? Paulo dizia assim, ó, o que ouvistes de mim, o que vistes, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O que vocês aprenderam, o que vocês ouviram e o que vocês viram, disse Paulo, de mim. Ou seja, aquele homem tinha credibilidade moral para se colocar como exemplo. Mas por que Paulo falava com essa moral toda? Porque Paulo era muito bom? Ou havia ali em Paulo uma soberba? Não. Havia em Paulo uma consciência. Paulo disse, vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que era Deus na vida dele. Por isso que ele falava com tanta firmeza. Essa palavra que nós pregamos com tanta firmeza, não é porque o irmão Elcio é melhor do que ninguém. É porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós estamos respaldados na palavra. Não na teologia do irmão Elcio. Respondeu um dos jovens, eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e destemido, é corajoso, homem de guerra, sisudo em palavras, falava com autoridade, e de gentil aparência, gentil aspecto. Agora o mais importante, e o Senhor? Oh, glória, irmão! O Senhor é com ele, irmão. Aleluia! Se é no sistema agora eu falo, terra lá marabarabacheia. O mais importante, o Senhor é com ele. Olha que contradição do início do texto. Diz lá o texto lá que nós começamos a ler. E o Espírito do Senhor se retirou de... E o Senhor é com ele. O Senhor se retirou de Saul. E aqui no versículo 18, o Senhor é com Davi. Amém? Então o jovem tinha visto Jessé tinha vários filhos. Lembra do que eu falei da comparação? Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Jessé tinha vários filhos, mas aquele jovem disse, eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Isso nos ensina uma coisa também. Tem quantas pessoas aqui? Fazer igual aquele jornalista do SBT Bahia, Zebim. Quem já ouviu falar? Zebim, ele estava entrevistando duas pessoas. Ele dizia aqui, estou aqui na praça com mais de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Tinha 3 pessoas com ele. Então, olha quantas pessoas estão aqui, uma multidão. Uma multidão aqui que nos acompanha no YouTube. Isso nos ensina uma coisa. Não seja a maioria. Isso nos ensina uma coisa. Não seja o Maria vai com as outras, com perdão às Marias. Isso nos ensina uma coisa. Faça a sua parte, o seu papel. E deixe de ficar olhando para o outro. É você e Deus. É você e Papai do Céu. Quantas pessoas eu conhecia dentro de igreja, irmão, que hoje em dia está tudo na cocaína, na cachaça, na pornografia, no adultério,
casamento desfeito, pregava o evangelho, cantava nos chamados altares. Hoje, quando essas pessoas me veem, ficam com vergonha. Eu viajei recentemente agora no São João, festa junina, fui no interior ver minha família, e eu aproveito a festa para ver alguns amigos, porque os amigos vão para a festa. E eu não vou lá pular o carnaval não, o forrozão, eu não danço lá o forrozão no meio do povo, não vou. Mas eu ia lá no meio da festa para ver alguns amigos. Marcava com alguns amigos para ver os amigos lá. Porque era lá que eu via os amigos. Ia lá, batia um papo com os amigos. E o que eu vi de amigos, que era tudo da igreja, cantava, pregava, tudo bebendo, se drogando. Não vou dizer se drogando, que eu não vi drogar. Mas, enfim, tudo envolvido com coisa errada. E aí quando me via, ó, tu ainda é cristão, né? Ó, meu irmão, o jovem viu um. É porque você seguiu tua vida, escolheu teu caminho, que eu também vou. Não, eu tenho meu compromisso com Deus. Meu compromisso com Deus é independentemente da minha filha, da minha esposa, do meu irmão, da minha irmã. Não, é o meu compromisso com Deus. Davi tinha um compromisso com Deus independente dos irmãos dele. Enquanto os irmãos dele estavam lá, tudo querendo se aparecer, soldado de Saul, que não sei o que, BBB, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Era um trabalho que ninguém queria, ser pastor de ovelha. Hoje tem todo mundo dizendo que quer ser pastor, quer ser pastor. Usa a Bíblia, vai dizer que quer ser pastor, vai? Ser pastor na Bíblia é um trabalho árduo. Trabalho que ninguém queria. Era cuidar. E o jovem disse, eu conheço um, filho de Jessé, o belemita. Disse o nome do pai, o sobrenome, o povo, é lá, ó. Primeiro ponto, sabe tocar, que era o que eles precisavam. Olha os dons. Para quê? Para um propósito. Deus te deu dom para propósito. Sabe tocar. Terceiro, não é frouxo, não é covarde, é forte. E quando eu falo aqui de covardia e ser forte, eu não estou falando de uma força física. Quando eu falo de coragem aqui, eu não estou falando de querer peitar o mundo no peito, de encarar o mundo peitando tudo, não. É aqui, ó. É forte na mente, consciente, fervoroso. Ele sabe tocar, ele é forte, ele é destemido, não tem medo, encara. Encarava lá o leão que atacava a ovelha, encarava lá o urso que atacava lá a ovelha do pai. Sabe tocar, é forte, destemido. E um homem de guerra, ele está pronto para a batalha, ele não desiste. Mas a guerra de Davi era outra. Esse jovem, será que mentiu para o rei? Davi não era aquele homem de guerra. Mas a guerra de Davi, que Davi travava, era outra. Era contra os inimigos que as pessoas não viam. Que ele lá defendia as ovelhas do pai contra ursos e leões. Mas esse jovem aqui, parece que ele andava observando Davi. Sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te observando. A carta aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem testemunha. Você está aqui, mas tem alguém agora falando de você. Agora está falando bem ou mal? Aí depende. Tem gente que fala mal porque está caluniando. Mas tem gente que está falando bem porque você faz o bem. Tem gente que está dizendo que você é bom de paga, porque você comprou e pagou. Agora tem gente que está te chamando de caloteiro, porque você comprou e não pagou. E nem deu satisfação. Tem alguém falando. E esse jovem falou bem de Davi, mesmo Davi não estando presente. Porque falar bem quando a pessoa está presente é fácil, né? Está presente, eu vou falar bem, vou elogiar. Quando a pessoa dá as costas, miserável. Doquinha. Amigo. Que sabe tocar, é forte, destemido, homem de guerra, sisudo em palavras. Tem autoridade no que fala, é firme. E detalhe, ele não é aquele cara bruto, aquele cara que quer meter medo com aparência, que faz cara feia, né? Tem gente que intimida assim, né? Não, ele era de gentil aspecto, de gentil aparência. Ele não mostrava a sua autoridade pela sua brutalidade.
Ele mostrava a sua autoridade, a sua força, o seu dom, o seu talento, de uma forma mais natural possível. Ele era aquela pessoa. Lembra de Jesus? Porque Davi é uma analogia ao reino de Cristo, né? Da raiz de Davi, né, que vinha o Cristo, né? Lembra de Jesus? Ele era uma aparência comum, não tinha beleza alguma, pessoa simples. Jesus, disse o profeta Isaías. Então diz que Jesus era manso, aspecto gentil. Tanto é que quando foram prender Jesus, o Judas teve que dar um beijo para mostrar quem era, porque senão ele passava desapercebido, porque por ser uma pessoa comum, gentil aspecto. Só tem um detalhe: o Senhor era com ele, assim como o Senhor, o Espírito, era com Jesus de Nazaré. Isso tudo foi o jovem aconselhando o rei. 1 Samuel 1,19. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me, aí já deram o nome, né? É o Davi, filho de Jessé. Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. O que está com as ovelhas. O que está trabalhando. Se ele cuida de ovelha, ele vai cuidar de pessoas. Se ele não cuida de ovelha, ele não cuida de pessoa. Se você não ama o teu próximo, se você não ama o teu irmão, se você não cuida da tua casa, tu vai cuidar de quem, meu filho? Se você não cuida do teu filho, da tua filha, tu vai cuidar de quem, pelo amor de Deus? Saul disse: traga ele, o que está cuidando de ovelha. Se cuida de ovelha, vai cuidar da minha pessoa. Vai ter cuidado de mim. Então tudo na vida é um exercício. Não tem como você fazer uma coisa se você não está acostumado com aquilo. Você vai fazer errado. Você não vai ter paciência. Então você precisa exercitar. Davi já exercitava com as ovelhas quando o rei mandou chamar. 23. E o que aconteceu? Davi chegou lá, né? E quando o espírito... É muito interessante essa afirmação, né? E quando o espírito maligno da parte de Deus. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. Então Saul sentia alívio, sentia paz e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Sabe aquela hora que você está nervoso? Perdeu um carro no ponto? Vou trazer uma analogia bem simples. Está com um compromisso em uma empresa, uma entrevista. E aí você foi correndo para o ponto, perdeu o ônibus. Não bate o desespero? Bate ou não bate? Nervosismo, né? Você estava cheio de plano ali. Meu Deus! Eu tinha que chegar aquele horário, só passa carro aqui em meia hora. Eu perdi. Meu irmão, você fica perturbado. O espírito mal, o gênio mal, toma conta de você. Falar uma linguagem sistemática, você fica endemoniado. Vai perder o emprego, aí você está ali nervoso, aí passa alguém, passa um vizinho que te conhece. Bom dia, fulano. Bom dia. Aí se passar um para te cobrar 1 quilo de açúcar que tu não pagou no mercado, aí tu vira o capeta. Eu tô aqui nervoso, já perdi o carro, vem para cá você me cobrar. Devo, não nego, pago quando puder. A pessoa fica nervosa. Agora imagine você nessa condição, perdeu ali o carro, perdeu ali o ônibus. Aí quando você
tá ali nervoso e chora e tal. Aí de repente, passa um abençoado. E aí, varão? Ô, irmã, vai pra onde? Né, Gregório? Aí, ó, chegou aí de carrão agora de manhã aí, ó. Recebeu uma carona de um primo aí, ó. Vai pra onde? Eu vou pra ali, rapaz, tô atrasado. Ô, meu filho, entra aqui. Aí você entra no carro, o camarada lá liga o ar-condicionado. Você ia chegar atrasado porque perdeu o ônibus. Chegou 10 minutos antes, ainda tirou onda, foi no sanitário, ainda foi lá, tomou um cafezinho, que tem lá naquelas empresas, né? Cappuccino, né? Tomou um cappuccino, respirou fundo. Só Deus sabe a aflição que estava no teu coração meia hora atrás. Você estava perturbado, mas aquilo te trouxe alívio, aquela provisão de Deus te trouxe paz. Quando Davi tocava, o espírito mau, aquele sentimento mau da vida de Saul, se retirava. Ele sentia alívio, ele sentia paz. Mas lembra do que eu falei? Tem gente que busca paz, mas não conserva. O espírito de ciúme se apoderava de Saul. Quando ele percebeu que, na verdade, tudo aquilo é porque Deus iria consagrar Davi, ele disse, eu vou matar esse menino. Ou seja, a paz chegou, ele poderia dizer, bom, fui rejeitado mesmo, o Espírito do Senhor já não me aprova como rei, deixa esse menino aí assumir e eu vou ficar aqui desfrutando, aposentado. Não, ele queria matar Davi. O espírito mau voltava para ele, a personalidade ruim voltava para ele. Primeiro ele não entrou pela porta, ele entrou burlando. Lembra de João 10:10? O ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir. O verdadeiro pastor entra pela porta, dizia Jesus. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não é as ovelhas, ele invade, ele pula. E Saul tinha consciência que ele não era autêntico. Então ele não aceitava. Ele não queria. Ele não recebia aquilo. Então, irmãos, o espírito maligno ia e voltava. Ainda que ele se sentia aliviado. 28:20. Olha lá. E quando Davi tocava, imediatamente Saul... Perdão. Ok? 16:23. E o espírito maligno se retirava dele quando Davi tocava, tá bom? Então nós falávamos aqui sobre o espírito atormentador, o espírito da parte de Deus que atormentava o rei Saul. Agora sim, o espírito dos mortos. É rapidinho aqui. O espírito dos mortos. Imediatamente caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e aquela noite. 21. Então a mulher se aproximou de Saul e vendo que estava o quê? Perturbado. Aqui é outra situação. E vendo que estava perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvido à tua voz. Pus a minha vida na tua mão, dando ouvido às tuas palavras que disseste. Só para contextualizar aqui por causa do tempo, 1 Samuel capítulo 28, eu li o versículo 20 e o versículo 21. Depois você lê lá em cima, né, anteriormente, para que você tenha um entendimento. O que aconteceu aqui? Davi ia assumir o trono. Samuel, para não perder, começou a procurar necromancia, procurar os adivinhos, procurar os feiticeiros, porque o profeta Samuel já tinha morrido. Havia uma lei de Deus no Velho Testamento que Deus disse que não era para o seu povo consultar os mortos, porque a consulta dos mortos era uma consulta pagã, era uma doutrina pagã, era paganismo. Primeiro porque era mentira, que morto não fala com vivo, tá bom? Então não era para o povo de Deus se envolver com isso, necromancia,
feitiçaria, consultar os mortos, né? Então, havia uma lei para eles não consultarem mortos. Só que como Samuel já tinha morrido, e Saul estava desesperado porque aquele que tocava a harpa para ele se sentir aliviado seria o próximo rei, ele inventou de sair à noite e procurar uma necromancia, uma necromante. E ele foi ter com essa mulher e ele disse para essa mulher o seguinte: eu quero que você invoque dos mortos o nome que eu te der. E aquela mulher disse assim, e ele estava todo fantasiado, está lá no texto, tá? Ele estava todo fantasiado, e a mulher disse assim: mas eu não posso fazer isso, você está armando cilada. O seu rei, Saul, anteriormente, tinha mandado matar todos os feiticeiros e necromantes, porque isso é contra a lei de Deus. E se eu fizer isso, você está armando um laço para me matar. Ele disse: não, eu juro, disse Saul, eu juro por Deus que nada vai te suceder, só faça o que eu estou mandando. Quando ele disse aquilo, ela disse: e quem você quer que eu traga dentre os mortos? Ele disse: Samuel. Quando ele disse Samuel, a mulher disse: é você, Saul? Por que está fazendo isso comigo, meu rei? Logo o Senhor que já mandou matar todos os feiticeiros, magos, porque isso é contra Deus. Aí Saul tirou a roupa, né? A máscara, né, irmão? Porque quem anda no erro, anda mascarado, né? Anda escondido, a máscara caiu. Saul tirou a roupa, tirou a máscara e se identificou que era ele mesmo e disse: olha, chame Samuel dentre os mortos e mal nenhum vai suceder contigo. Como é que de uma hora para outra aquele camarada começou a acreditar nisso, se Deus tinha dito para não consultar? Era o espírito mau da parte de Deus, mais uma vez, agindo no coração de Saul, porque Saul não obedecia a palavra de Deus. E o que foi que aquela mulher fez? Fez lá o fuzueiro dela, invocou lá Samuel, e de repente a mulher disse assim: eu estou vendo subindo dentre os mortos. Ah, era uma visão, irmão, tá? Não era nada literal não, que morto não sobe para falar com ninguém. A mulher era uma adivinha, era uma necromante. Ela disse: eu estou vendo, era uma cigana, eu estou vendo subindo dentre os mortos um homem vestido assim, assado. Aí Saul disse: é Samuel, é Samuel. E depois aquela mulher começa a falar por Samuel: Saul, por que você veio me invocar, Saul? Ô irmão Elson, mas o texto diz que foi Samuel que estava falando. Não, queridos, não foi Samuel que estava falando. Quem estava falando ali era o espírito enganador da parte de Deus. Porque Samuel foi procurar na feitiçaria, enquanto ele tinha o profeta. Saul foi procurar na feitiçaria, enquanto ele tinha o profeta, quando vivo, que trazia a vontade de Deus para ele. Tem gente que é assim. Tem Deus falando, não quer ouvir. Quer ouvir quem? O pastor. Deus está falando, a palavra está sendo ministrada, não dá ouvido. Mas quando alguém diz assim: eis que eu sou profeta de Deus, fala Jeová, fala. Não ouve Deus, quer ouvir o homem. O rei Saul não ouviu Deus, não ouviu o profeta de Deus que era Samuel. Aí ele foi ouvir quem? Uma necromante. Quando você deixa de ouvir Deus, você ouve baboseira. Quando você deixa de ouvir o evangelho, você só ouve baboseira, irmão. Se você deixar de ouvir a palavra de Deus, você vai para essas chamadas igrejas ouvir doutrina de homem, doutrina de demônios. E o rei Saul foi ouvir o quê? Doutrina de demônio. Aí escute bem, não foi Samuel que veio dos mortos. Deus colocou o espírito de engano nele. Ele ouvia a mulher falando com boca de Samuel. Ele ouvia Samuel falando da mulher. Que Samuel, irmão? Samuel tinha morrido. Morto não volta. Mas irmão, voltou não, ele ouviu. Foi ele que ouviu.
Porque ali era a operação do erro, como disse Paulo em Tessalonicenses. Deus envia a operação do erro para que acreditem na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 11 e 12. Anote aí, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque não deram ouvido à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Saul teve prazer na iniquidade, foi ouvir a mulher mentindo. Espírito de mentira. Espírito dos mortos. Morto vai falar com ninguém, rapaz. Então a mulher se aproximou de Saul, vendo que ele estava perturbado. Olha lá, perturbação na mente dele. Uma pessoa perturbada. Queridos, uma pessoa perturbada na mente vê coisa, ouve vozes, vê vultos, vê imagem. Uma pessoa perturbada na mente vê coisa. Quer ver uma coisa? Vá dormir preocupado com alguma coisa. Preocupado. Está preocupado, vai dormir. De noite começa a ter uma sonhadeira, meu irmão. E sonha com isso, sonha com aquilo, sonha com o avião que caiu, sonha com o carro que bateu, sonha com o pneu que furou, e vai beber, bababá, que uma mula sem cabeça, o saci pererê, sonha com tudo. Porque há um medo em você, uma insegurança, não tem paz. Isso é perturbação, que a religião chama de demônio, e diz que o pastor tira. Tira nada. Só quem arranca isso é o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, o libertará. E a mulher percebeu que Saul estava perturbado. Disse o apóstolo Paulo, Hebreus 12, 15. Não se prive da graça de Deus e não permita que nenhuma raiz de amargura brotando no vosso coração vos perturbe. E por essa raiz de amargura, muitos vão ser contaminados. Não se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando dentro de você venha te perturbar. Porque se houver uma raiz de amargura, vai trazer perturbação. E na perturbação, meu irmão, você vê a coisa que não existe. Então, primeiro espírito que atormentava em Saul, da parte de Deus. Segundo espírito, da parte de Deus, espírito dos mortos, que voltou para falar com Saul, que também Deus havia enviado. Não existia, mas Saul ouvia aquilo. Era a mesma situação que aconteceu, foi a mesma situação, por exemplo, que aconteceu com Balaão, quando ele desobedeceu a Deus, e uma mula falou com o profeta com voz. Mula fala? Cavalo fala? E como é que a Bíblia diz que a mula falou? Ah, irmão, foi um milagre. Não tem nada de milagre, é simples de entender. O profeta ouviu a mula falando. Mas a mula não falou? A mula só caiu por causa do anjo que apareceu. Mas o profeta perturbado, ganancioso, querendo vender um ministério para receber prata e ouro, começou a ouvir a mula falando. Deus permitiu que a mula falasse com ele. Mas a mula fala? Não. Mesma coisa é a serpente do jardim do Éden. Uma serpente fala? Não. Porque quando Deus deu a sentença para a serpente, você vai se arrastar sobre a terra e comer do pó da terra, Deus não disse, e você vai deixar de falar. Porque sendo assim, a serpente, na teoria, não se arrastava, na teoria, não comia pó da terra, e hoje ela tinha que se arrastar, comer pó da terra, e tinha que continuar falando, porque lá em Gênesis ela falava. Mas ali é uma figura de linguagem, serpente, ali é o gênio do homem, é a maldade do coração do homem, não tem nada a ver com a cobra. Quem está contando aqui não é Moisés. Moisés vem do Egito, que ele foi criado no Egito, sob os costumes do Egito. E no Egito havia adoração a serpentes. Moisés traz aquela cultura da adoração à serpente, onde a serpente falava com seus faraós. Moisés traz aquela cultura e Deus usa ele dentro daquela cultura para relatar aquele texto de Gênesis.
No deserto, Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, para quando o povo olhasse, fosse curado da picada da serpente. Tudo tem um porquê, não era espírito, capeta, não. Era uma literatura que trazia um conceito de temor a Deus. Saul estava perturbado. Espírito dos mortos. Terceiro, vou adiantar aqui. Terceiro, o espírito de mentira ou espírito mentiroso. E tem esse espírito, irmão Elcio? Da parte de Deus também? Não, irmão, não tem. Não tem o quê? Eu vou falar de novo, é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Espírito de mentira. 2 Tessalonicenses, note aí porque não está aqui no projetor. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará, ou lhes enviou, a operação do erro, para que creiam na... Quem enviou? Deus. 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus enviou o espírito da mentira. Foi Deus que enviou. A operação do erro. Então quando você vê muita gente com Bíblia na mão, pregando, dizendo que é pastor, profeta, falando mentira, o próprio Deus enviou esse espírito de mentira, porque os membros destes lugares não gostam de ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade, sai. Quando você vê um pastor dizendo, venha trazer aqui o dízimo na casa do Senhor, espírito de engano, e Deus enviou. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Irmão, por favor, me dá um copinho de água. Espírito de engano. Deus enviou a operação do erro. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Deixa eu ler rápido aqui, que Vera está me olhando ali. Mas eu vou aproveitar que ela está fazendo massagem da minha esposa. Pode cuidar. 1 Reis, 22, 19. Micaías prosseguiu dizendo: ouve, pois, a palavra do Senhor. Quem era Micaías? O profeta que estava lá no calabouço comendo pão. Jogado lá. Está fora do contexto porque é muito assunto, né? Ouve, pois, a palavra do Senhor. Estava dando um conselho para as pessoas ouvirem. Viu o Senhor, o profeta está dizendo, viu o Senhor assentado no seu... Assentado no trono está dizendo que é aquele que manda, não é isso? Manda quem pode, obedece. Bom, quando o profeta diz que viu o Senhor assentado no trono, ele não viu Deus em pé, preocupado. Ele não viu Deus em pé, organizando as coisas. Ele viu o Senhor assentado e comandando tudo. Ele que manda. Não é isso? Viu o Senhor, era uma visão. Viu o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército, o quê? Preste muita atenção. Você que é do sistema religioso, preste atenção. Eu não vou mandar você abrir a mente, porque não é você que abre. Mas preste atenção, pelo menos. Viu o Senhor assentado no seu trono... E todo o exército, o quê? Celestial em pé, junto a ele. Segura aí. A sua e a sua. Irmão Elcio, tu vai falar de política, esquerda e de direita? Não, irmão. Eu vou falar de princípios. Presta atenção. Deus tem os seus agentes. E todos eles não sabem o que era certo ou o que era errado. Os seres angelicais, celestiais, só sabia de uma coisa: eu preciso obedecer o Senhor que está no trono. O anjo sabia o que era certo, o que era errado? Não, porque diferente do homem que tem consciência, anjo não. Anjo era do exército celestial que cumpria ordens. Tinha que fazer. Lembra do anjo que saiu e matou naquela noite 185 mil assírios? O anjo perguntou para Deus por que estava matando aqueles homens?
Não. O anjo tinha que obedecer, acabou. Porque Deus mandou. Então o exército aqui é celestial. Estava junto ao trono do Pai, tanto na sua direita e na sua esquerda. Subentende aqui que tanto a direita como a esquerda cumpria propósitos diferentes, específicos. Um para uma coisa, outro para outra. Os da direita e os da esquerda não faziam o que queriam. Tinha que cumprir um propósito divino. Se é bom, não sei. Se é ruim, não sei. Vou ter que cumprir. Tem mais, irmão. 20. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Lembrando que isso era uma visão. O profeta Micaías teve uma visão, Deus no trono, exército à direita e à esquerda, e o Senhor perguntando na visão: quem subirá? Quem induzirá, né? Induzir a enganar, não é isso? Olha o que Deus estava dizendo: quem vai enganar? Deus, Colossenses, Tessalonicenses eu li, que Deus enviou o espírito de mentira, operação do erro. Aí Deus estava lá no Velho Testamento. Quem induzirá? Quem vai ser aquele que vai mentir, induzir, levar ao erro a Acabe? Quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo e o outro respondia? Quem respondia? O exército celestial, que estava na direita e também que estava na esquerda. Um respondia de um modo, outro respondia de outro. Isso nos ensina também que Deus é democrático. Deus gosta de ouvir. Eu não vou falar com Deus não, porque Deus já sabe o que está no meu coração. Para que orar em graça? Deus quer ouvir. Mas Ele não já sabe? Sabe. Deus não sabia quem ia subir, quem ia descer, quem ia cair, quem ia morrer? Sabia. E um dizia de uma forma, outro dizia de outra. Então, 1 Reis 22, 21. Então saiu um espírito. Presta atenção. Saiu o quê? Um espírito. Mas nós começamos a ler, diz que tinha um exército celestial. À direita e à esquerda de Deus. Aí então saiu um espírito. Apresentou-se diante do Senhor. E disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Então um daqueles anjos, daquela criação celestial, se da direita ou da esquerda, não sei, saiu e perguntou e disse assim: ó, eu vou induzir ao erro. Eu vou induzir ele para subir para a guerra. No contexto, irmão, não vai dar para ler, claro. No contexto, pega lá o contexto. O rei Acabe chama Josafá para ir para a guerra. Josafá crente, olhos iluminados. Josafá diz assim: mas vem cá, nós vamos para a guerra. Tem algum profeta aí para a gente consultar? O rei Acabe disse: oxe, eu falei igual baiano, né? O rei Acabe era baiano. Oxente, eu tenho 400 profetas, homem. Aí quando chamava os profetas de Acabe, todo mundo, todos os profetas diziam o quê? Sobe, rei, sobe a Ramote de Gileade, porque o Senhor, ó mentira, ó o espírito de engano, porque o Senhor entregou os teus inimigos nas tuas. Deus não tinha entregado nada, mas os profetas mentirosos estavam dizendo que era para Acabe subir, que Deus ia entregar na mão dele. Só que Deus não queria entregar nada na mão dele, Deus queria matar ele. Por causa da rebeldia, desobediência, pecado. Acabe era um rei que era governado por Jezabel. Acabe era um rei que anteriormente tinha sido temente a Deus, mas que se desviou para o paganismo. Deus queria matar aquele homem, assim como Deus tomou o reino de Saul. Deus não se agradava mais de Acabe. Mas aí Acabe, porque tem gente que é assim, né? Tá indo para o buraco, mas não quer ir sozinho, quer puxar alguém. Aí ele vai chamar Josafá. Aí Josafá: Acabe, tem algum profeta aí não de verdade?
Porque 400 profetas, todo mundo fala em teu favor. Tem mais algum aí não? Aí Acabe disse assim, tem um aí, está lá no calabouço, chamado Micaías. Mas eu não gosto dele não. Por quê? Porque ele só fala que Deus vai me matar. Ele fala a verdade. Ele fala que Deus não se agrada de mim. Ele fala que eu estou em pecado. Ele fala que eu negociei, eu barganhei. Ele fala que eu baixei a cabeça para Jezabel e deixei a corrupção entrar. Aí Josafá disse, então é por isso que tu não quer o rei, né? Não quer o profeta Micaías, né? Aí Josafá disse, olha, eu vou na guerra contigo. Mas eu só vou depois que você chamar esse profeta para vir aqui, que era Micaías. Aí o rei, querendo levar Josafá para não ir sozinho, o rei Acabe pegou os seus servos e disse assim, vai lá, traga Micaías, mas antes de você chegar, fala para ele lá, que quando ele chegar aqui, é para ele profetizar ao meu respeito. É para profetizar coisas boas a meu respeito. Aí foram lá chamar o rei. Quando chegou lá, eles disseram, olha, nós vamos te levar na presença do rei. Josafá também está aí. Quando chegar lá, você vai falar o que é bom. Tá bom? Você vai ser igual aos outros profetas. Tem 400 lá mentindo. Você vai ter que mentir também, tá certo? Aí Micaías disse assim, assim vive o Senhor. Tudo que o Senhor me falar, me disser, eu falarei. Aí veio ele. O que era que o rei Acabe queria ouvir? Mentira, não foi isso? Pronto. Aí Deus não envia o espírito de mentira? Envia, irmão. Acabe queria ouvir mentira. Deus enviava o espírito de mentira. Josafá queria ouvir verdade. Deus envia o espírito de verdade. Então Acabe queria ouvir mentira. Quando o profeta Micaías chegou, que Acabe perguntou, aí Micaías disse assim, vive o Senhor. E assim diz o Senhor, vai, que tu terás bom êxito nessa guerra. Você vai vencer. Quando ele disse isso, Acabe, que era um mentiroso, que tinha 400 profetas de mentira, Acabe disse assim, eu não já te falei, para você não mentir para mim, para você falar a verdade da parte de Deus. Mas ele não queria ouvir a verdade, porque ele já tinha mandado pessoas dizendo para falar mentira. Aí Micaías foi e falou, você vai morrer, ponto final. Você vai cair. Então saiu um espírito, e isso é a visão que ele já está contando já, depois do contexto. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu induzirei, e o Senhor lhe perguntou, de que modo? 22, respondeu ele, aquele espírito, aquele ser celestial, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus. Quem era esse espírito, irmão? A mentira na boca dos 400 profetas. Ao que disse o Senhor, tu induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Deus enviou um espírito de mentira, e o espírito de mentira veio do trono de Deus, da parte de Deus, e tomou os 400. Acorda, irmão, vigia, tá cedo? Tá dormindo já ali, irmão? E tomou a mente daqueles profetas. E aqueles profetas começaram a mentir. Os profetas começaram a mentir. E a mentira prevaleceu a ponto do rei ir para a guerra e morrer. Porque Deus queria. Foi Deus que enviou. Amém? Agora sim, já encerrou, viu, Vera? Agora é só o espírito imundo. Acabou aqui. Ainda está no espírito de mentira. 1 Reis 22, 23. Agora, pois, é porque está encerrando esse tema. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. O Senhor falou mal de ti. O Senhor falou mal do rei Acabe. Acabe ia morrer. Quem mandou o espírito mentiroso? Deus.
A religião diz, não, é o capeta, é o diabo. Foi Deus, porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. Quem não quer ouvir a verdade, vai ouvir mentira. Último tópico, espírito imundo. Ah não, tem mais aqui. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu Micaías na face, deu um soco na boca e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Esse camarada aqui era o líder dos profetas mentirosos. E quando Micaías falou o que ia acontecer, ele deu um soco na boca de Micaías e disse assim, como é que o Espírito do Senhor falou com você e não falou comigo? Será que o Espírito do Senhor não falou com ele? Falou. Só que ele não queria ouvir. Ele era daquele grupo de mentirosos. E aí, para se aparecer, ele bateu na boca do profeta. Mas aí o resultado veio, né? E agora sim eu encerro. Espírito imundo. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 15. Marcos 5,15. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado em perfeito, e temeram. O contexto começa no versículo 1 até o 8. Eu só vou ler rapidinho e a gente encerra. Marcos, né? Marcos, capítulo 1, e a gente encerra. Marcos, capítulo 1. Cadê, meu pai? Marcos, capítulo 5, né? Capítulo 5. Pronto, Marcos capítulo 5 diz assim. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Gadareno era um povo, né? E saíram, e ao sair do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Saiu da onde? Do sepulcro, estava no cemitério. Quem está no cemitério é limpo? É sujo, é doente. Na minha cidade, há muito tempo atrás, tinham jovens que se vestiam de preto, pegavam as garrafas de uísque, diziam que eram roqueiros, iam usar droga no cemitério e ficavam lá a noite toda fazendo besteira. E isso é imundice, irmão. Isso é um espírito imundo. Bobagem. É rock and roll, pá. É coisa de jovem, né? Mas eu estou fazendo só analogia aqui. Então, aquele homem saiu do sepulcro. E esse homem tinha um espírito imundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. A religião diz que esse espírito aqui era um demônio que possuía esse jovem. Agora vem cá. Como era que o demônio ia possuir esse jovem e esse jovem ficava no cemitério fazendo o quê? Qual era o propósito desse homem ser possuído por um espírito, um ser das trevas, e ele ficar no cemitério? Não, irmão. Esse homem era doente. Ele tinha problema psíquico. Um espírito imundo. Ele sim não tinha consciência, diferente de Saul. Ele sim tinha problema. Saiu ao encontro do sepulcro um homem que tinha um espírito imundo, o qual fazia sua morada nos sepulcros. E ainda nem com cadeias, com correntes, podia prendê-lo. Cadeias, corrente aqui, não pense que também botava uma corrente. O homem não era domado. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mãe que prendia o filho em corrente em casa, porque o filho, acho que de 16 anos, saía para usar droga. Ela tinha que trancar no cadeado. Então esse jovem era perturbado a ponto de nem amarrado ele ficava no lugar. Ele sempre fugia para o sepulcro. Esse homem matava pessoas? O texto diz que esse homem roubava? O texto diz que esse homem era usado pelo espírito imundo para estuprar? Não. Esse homem não fazia mal a ninguém, só a ele mesmo. Aí eu pergunto, que demônio é esse que as igrejas evangélicas pregam?
Que uma pessoa doente inventa que um demônio entrou. O homem era doente, precisava de um diazepam, de um tarja preta, de um tratamento psíquico, perturbado mentalmente, esquizofrênico. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, era por ele feito em pedaço e em migalhas, e ninguém podia o amansar. Ele era um homem brabo, mas ele não batia, não matava ninguém, ele não queria conta com ninguém. Na minha cidade tinha um homem de quase 140 quilos, chamava Índio. Ele ficava perturbado mentalmente, pegava pedra e saía quebrando as lojas da cidade. Tinha que juntar 4, 5 homens do CRAS, que chama, né? Do CRAS, para injetar lá a injeção e ele cair desmaiado e levarem para ser tratado. Quando ele não tomava medicamento, ele saía quebrando todo mundo. Quando ele estava bem, parava lá no posto telefônico e batia papo comigo, que trabalhava em telefonista. Que demônio é esse? Nas igrejas evangélicas é demônio. Era doente. Não tinha nada de demônio. Porque a palavra demônio, daimon, quer dizer um gênio mau, é uma doença psíquica. É as suas emoções afetadas por alguma razão. Então, como ninguém podia prender aquele homem, diz assim, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Ele prostrou diante do Senhor, clamando com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo? Eu te peço que não me atormentes. Preste atenção. O endemoniado correu para Jesus e disse assim: o que é que eu tenho com você? Ele tinha alguma coisa com o Senhor? Nada. O Senhor equilibrado, o Senhor pregando a salvação, os discípulos com a sua sanidade mental perfeita, e aquele homem perturbado não tinha nada em comum. Aí ele disse: o que é que eu tenho com o Senhor? Por que viestes me atormentar? Meus amados, presta atenção. Uma pessoa perturbada, para ela, é você que é perturbado. Uma pessoa perturbada, ela diz que você está perturbando ela. Né? Lembrei da situação. Por que você está me perturbando? Eu nem ligo para você, eu nem sei como é que está a tua vida, nunca mais eu te vi. Não, você está me perturbando, porque a pessoa está perturbada, dizendo que eu e Cristo estamos perturbando ela. Pessoa com depressão. Pessoa louca. Você está pagando a pessoas para tirar foto, para roubar minha casa. Pessoa perturbada. Então aquele homem era perturbado. Quando ele viu Jesus, ele disse: por que tu viestes me perturbar? Me deixa aqui no cemitério. Porque ele sabia que Jesus estava ali, e quando Jesus chegava, havia milagre, cura. Aí Jesus tinha que ganhar aquela mente, porque ele era um perturbado. Como é que você vai conversar com perturbado, irmão? Me diga uma coisa, você vai conversar com a pessoa perturbada, você tem que fazer o quê? Paulo disse: firme de tudo para com todos. Você tem que dar uma de louco também, porque eles só vão te entender se você der uma de louco também. Se você vai conversar com um perturbado, você vai conversar com uma pessoa que tem, não lembra das coisas, como é o nome? Amnésia, né? Toda hora a pessoa está repetindo a mesma coisa. Você vai conversar normal? Não, você vai ter que embolar ali a situação. Então, aquele homem era perturbado. Aí Jesus tinha também que se enquadrar naquele contexto para ganhar a confiança daquele homem. Porque aquele homem era perturbado. Aí ele disse: por que viestes me perturbar? Versículo 6. E quando viu Jesus, correu e adorou, clamando com grande voz: o que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus dizia: sai desse homem, espírito imundo. Perguntou-lhe, o Senhor perguntou, versículo 9: qual o teu nome? Até parece que Jesus não sabia. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Você vai conversar com o perturbado. E aí, está sentindo o quê? Qual o teu nome? Tu mora onde? Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Muito o quê? Se só era um homem que estava dentro do sepulcro.
E aí como é que fica isso, irmão Elcio? Era uma legião de demônios. Legião, irmão. Legião corresponde a 6.000 soldados romanos. Em Gadara, na troca da guarnição, passava às tardes os soldados lá, a legião de soldado para substituir a outra guarnição. Ele era perturbado. Ele via aquilo, ele dizia que ele era aquilo. Eu sou legião. Não tem um maluco no Brasil que diz que é Cristo? Não tem um aí? Que anda na motinha? Tal do Henrique Cristo, ele diz que é Cristo. Então, ele disse, nós somos legião porque somos muito. Ele se comparava, se equivalia, se igualava à legião de soldado que passava ali. Porque somos muito. E rogava-lhe que não enviasse para fora daquela província. Ele queria ficar naquele lugar. Então o texto fecha aqui, que quando Jesus viu o que tivera a legião de demônio, sentado em perfeito juízo. A cura aconteceu porque Jesus expulsou aquela perturbação. Jesus curou aquele homem. E quando aquele homem foi curado, ele foi achado em perfeito juízo. Então qual o demônio que tinha naquele homem? Não, aquele homem tinha perturbação mental. O Senhor expulsou, curou aquele homem. E ele foi achado em perfeito juízo, na sua perfeita razão. Tem gente que sofre com problemas psíquicos, faz tratamento, toma medicamento, se cuida, faz atividade, faz um esporte, faz um lazer, faz lá o sei lá o quê, e de repente fica bem. Agora, se não se cuidar, vai ficar sempre perturbado, ouvindo vozes, vendo coisa que não existe, porque está tudo aonde? Na mente. Mas Jesus, quando curou, aquele homem foi achado em perfeito juízo. Amém? Graça e paz, e até a próxima, permitindo o nosso bondoso Deus.